Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Meus amigos, minha amiga, trago para vocês, no Baobá Cultural da TV Futuro, o Vaticano. O que é o Vaticano, com as coisas que eu vi, que tive a oportunidade de usufruir desta beleza multicentenária. Começo lembrando a vocês que é o menor estado do mundo. Estado que funciona, não chega a ser uma nação, mas é um estado reconhecido como qualquer estado do mundo. O menor deles e com representações, inclusive embaixadas, delegações que se fazem. É mantido pela Igreja Católica. E o Papa, atualmente se chama Francisco, o nome que ele escolheu para adotar, acho que em homenagem a São Francisco de Assis, de que ele é devoto, é uma figura notável. O Estado é uma monarquia teocrática. Uma monarquia que o Papa é o único monarca e relativo à religião católica apostólica romana. O Vaticano está sediado, como todo mundo sabe, é um enclave no centro de Roma. Mas é uma das coisas mais bonitas do mundo a Basílica de São Pedro, onde está e aparece o Papa para muitos milhares de devotos, de religiosos, de visitantes. O Vaticano começa a mostrar que eu tive no alto, na cúpula da Basílica de São Pedro. E, na época, não foi fácil, porque são 351 degraus que eu subi para estar lá em cima e olhar esta visão. A Basílica foi começada a construir 6 anos depois do descobrimento do Brasil, 1506, e durou mais de 100 anos para estar pronto. São centenas de estátuas de santos, de anjos, de mártires na sua cúpula. E a Praça de São Pedro recebe muitos milhares de fiéis. Realmente é uma coisa notável, notável. Havia, ao longo da vida, o papado, que já tem 266, este é o número do 56º Papa Francisco. Vem uma história desde São Pedro, cuja a Basílica foi construída sob o seu túmulo. Pelo menos é o que se acredita, foi o primeiro Papa. O Papa designado por Jesus, e depois houve esta sequência de papas, muitos dos quais estão lá. Eu trago para vocês o relicário, o local em que repousa os restos mortais do Papa João Paulo I. Não é João Paulo II, que foi santo, mas um Papa que passou pouco tempo e que foi, inclusive, houve notícias não confirmadas e, a meu ver, não verídicas, de que o Papa foi assassinado porque estava cuidando das finanças, de consertar as coisas do Banco do Vaticano. O fato é que ele repousa lá dentro, como outros, inclusive João Paulo II, que é Santo São João Paulo II, que está lá localizado.
O atual Papa, o nome dele é curioso, porque ele é Mário Jorge Bergoglio. Ele é argentino, nascido lá, e ele tem dupla nacionalidade, por força de lei, não era apenas conseguido o reconhecimento. A lei determina. Então, a Argentina tem o chamado jus solis, o direito de nascimento. Foi lá que ele nasceu, em Buenos Aires, logo ele é um argentino. Mas os pais dele, que tinham o mesmo nome dele, o pai dele e a mãe, Regina, eram italianos. Pela lei italiana, o chamado jus sanguinis, o direito do sangue, ele é italiano. Então ele já tem dupla nacionalidade de lá. O nome dele, realmente, de batismo, era Jorge Mário Bergoglio, com esta presença extraordinária de um homem, o primeiro Papa da Latinoamérica e o único da Argentina, que é consagrado. Um homem inteligentíssimo, brilhante, nem sempre pode estar, a própria cúpula da igreja está de acordo com ele, mas ele mantém a sua posição. Muitas vezes ele foi considerado um homem de esquerda, até por conta das suas manifestações, por exemplo, uma certa forma, falando sobre a Ucrânia, ele fala e rezou pela Rússia. Recentemente recebeu Dilma Rousseff e pediu que ela rezasse por ele e ele rezaria por ela. Coisas assim que, de vez em quando, podem dar choque. Mas é um homem de Deus, com a inteligência que Deus lhe deu, e tem procurado levar a igreja com muito esforço, muita capacidade de luta em favor dos direitos humanos, que deve ser preservado e no mais alto sentido que deve ser feito. O Vaticano guarda tesouros fantásticos, históricos, entre os quais os museus do Vaticano, que eu tive a oportunidade de visitar. Veja uma foto que tirei na frente da entrada do museu, com este globo que aí está. O museu tem tesouros inimagináveis, estátuas romanas, documentos históricos da maior grandeza, de grandes gênios da humanidade, como Leonardo da Vinci. A história da humanidade está toda lá em seus arquivos, que são centenários, números de documentos históricos guardados com muito zelo pelo Vaticano. Lá há uma coisa do outro mundo extraordinário, que é a Capela Sistina. A Capela Sistina tem a imagem, as presenças do gênio de Rafael, e o teto, que é mais famoso, com Michelangelo. Michelangelo realmente conseguiu fazer o milagre da preservação. Já na entrada da Basílica, você encontra a Pietà, a Piedade, Nossa Senhora com Jesus nos seus braços. Realmente uma obra-prima da humanidade, inestimável. Aliás, o Vaticano é toda uma obra-prima, tanto que já foi reconhecido, é o único Estado do mundo totalmente reconhecido como patrimônio da humanidade. Mas a cada minuto há coisas novas no Vaticano. O povo comparece, o Papa tem uma hora que recebe
num salão as pessoas, os peregrinos que são marcados. Na Praça de São Pedro fica também uma quantidade muito grande, ele acena, muitas vezes apresenta, e extraordinariamente a gente vê momentos especiais, entre as quais eu tive o privilégio de encontrar as bandas de música, mais de 20 bandas de música num domingo, se apresentando em louvor ao Papa. Um detalhe é que a saudação não é a Francisco, o Papa, mas ao cidadão Bergoglio. Ou seja, Jorge Mário Bergoglio, como cidadão, é homenageado por 20 bandas de música, cada uma com seu caráter. Vejam a primeira apresentação.
outras bandas se sucederam. E eu brinquei, regendo entre aspas, as bandas. Eu estava feliz por encontrar aquela alegria popular que as bandas transmitem. Quase me lembrando do tempo que eu seguia a banda de música de Nova Cruz, acompanhando e encantado com o vigor daqueles dobrados. Ou, como eu tive a oportunidade também de reger, entre aspas, a banda de Campo Grande, em homenagem ao Instituto Gentil, conduzido por meu amigo Antônio Gentil, este mecenas potiguar, que tanto ajuda a cultura de um município em que ele nasceu e viveu seus primeiros tempos. O Vaticano tem uma presença fortíssima ao longo dos séculos. Muitas vezes mal incompreendido. Por exemplo, lá tem o exorcista-chefe. O exorcismo que retira espíritos maus. E Jesus retirou também espíritos maus. Claro que muitas vezes é chamado pessoas que têm um problema psiquiátrico, mas outras vezes que não. Então, há sempre acusações. Muitas vezes há acusações, por exemplo, de que o Papa da época favoreceu e apoiou, de certa forma, os nazistas de Hitler. Nunca se comprovou e cada vez que se estuda, se observa que não é verdade. A crítica ao Vaticano obedece a esta linha que tem 2000 anos de existência. E a igreja é hierarquizada. Agora, recentemente, 2 cardeais brasileiros receberam o título e a homenagem como cardeais. Um de Brasília, o outro de Manaus. Paulo e Leonardo. E são hoje cardeais. Nós tivemos uma presença fortíssima no Vaticano, que Dom Eugênio de Araújo de Sales. Dom Eugênio ocupou as maiores funções que o Vaticano possa imaginar. E tinha amizade pessoal com o Papa. Ele conduziu o processo de canonização dos santos mártires do Rio Grande do Norte. E conseguiu, depois, examinado já pela igreja, com o advogado, chamado advogado do diabo, que procura o lado negativo, conseguiu o reconhecimento e a santificação de 30 e outros companheiros que foram transformados, reconhecidos pela igreja como santos. Quesumus Domine, ut perec pie placationis officia, animam famili tui Pape Joannis Pauli, beata retributio comitetur, et misericordia tua nobis gratia dona conciliet, per Christum Dominum nostrum. O Vaticano é uma das maravilhas da criação humana. Tudo que se possa imaginar a seu respeito, de respeito à santidade que o homem pode atingir, a transcendência da fé, a superioridade do espírito sobre a matéria. E tem ajudado ao equilíbrio universal. O Vaticano merece as nossas preces e o reconhecimento do grande esforço que lá é feito pela Igreja em favor da humanidade. Meus amigos, eu trago para vocês sempre um livro que indico.
Este Guardiões da História é um levantamento, sobretudo, de um trabalho feito através do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, a primeira instituição cultural que se mantém até hoje, de 1902, à frente uma pessoa notável que é Joventina Simões, e Francisco Fernandes Marinho fez este livro levantando tudo. Mais ainda, ele está com um prefácio de um homem notável, vice-presidente da nossa academia, que é Jurandir Navarro, e ainda uma apresentação da grande figura humana, presidente do Conselho Estadual de Cultura e membro da academia, Valério Mesquita. Este homem é um pesquisador que merece o nosso respeito e o nosso aplauso. Trago sempre uma frase, e a frase de hoje não podia ser diferente. Eu apresento a vocês que é do Papa Francisco, do argentino-italiano Papa Francisco. Ele diz que o seguinte: o artista é um aliado de Deus. Nós temos que valorizar a arte, não só do Vaticano, mas todo artista do mundo como aliado de Deus. As nossas homenagens ao artista. Fique conosco, divulgue o programa, ele estará sempre com vocês, aos sábados, às 8 horas da manhã, ao domingo, ao meio-dia. E divulgue o nosso programa, que é em favor da cultura no Rio Grande do Norte. Baobá, semente lá da África, baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.